Boa tarde, tudo bem? Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. O tema de hoje é Mulheres na linha de frente, histórias e desafios na advocacia criminal. Eu vou pedir para as doutoras se apresentarem, para todo mundo conhecer, então, quem está participando, quem está conduzindo o nosso podcast. Olá, todo mundo que está nos assistindo, que vai nos assistir. Eu sou a Daniela, advogada, e hoje eu estou aqui como apresentadora, recebendo essas duas grandes colegas que vão falar um pouquinho sobre a área criminal e a atuação das mulheres nessa área. Doutora Mary Ruth. Boa tarde, meu nome é Mary Ruth Cadora, eu sou criminalista há 17 anos e eu quero agradecer esse convite para a gente conversar, ter esse bate-papo de um tema tão importante para a nossa sociedade, que é o direito criminal. André. Boa tarde, meu nome é Andréa Dalla Brida, eu sou advogada há quase 19 anos. Permaneci em Capitão por mais ou menos 17 anos e há 2 anos e pouco estou aqui em Cascavel atuando. Perfeito. Meu nome é Patrícia Cordeiro, eu sou advogada na área de proteção de dados, é uma honra tê-las aqui, a doutora também. E eu queria começar perguntando, primeiro, por que direito? Temos tantos cursos, né? Temos administração, temos engenharia, temos vários cursos. Por que vocês escolheram a área do direito? Doutora Mary, iniciar? Na verdade, o direito não foi a minha primeira opção de faculdade. Tudo começou com uma grande mulher que me inspirou a fazer direito. Eu era secretária da diretora da Unipar e eu vi aquela mulher assim maravilhosa, poderosa, dona de si. E eu falei, eu quero ser como ela. A partir desse momento que eu decidi que eu queria ser como uma doutora Carmen, lembro até hoje o nome dela, eu falei, eu vou fazer direito. E aí me apaixonei pelo curso. Então eu tive a escolha pelo direito, foi uma mulher que me inspirou. Também não foi a primeira opção, eu sempre dominei cálculo, sou filha de professores. Então, na faculdade a gente faz aqueles testes de aptidão e deu certo, foi questão de personalidade mesmo. Perfeito. E uma outra pergunta, né, quando as pessoas se formam, acho que na faculdade a maioria é apaixonada por direito penal, né? A gente gosta de direito penal. Aí o que brincam que muitos depois se casam com direito civil. Mas o que motivou vocês, assim, a escolherem serem criminalistas e serem criminalistas até hoje, né? Daquela época da escolha até agora. Por que o direito penal? De fato, o direito criminal na época da faculdade é a matéria que mais os alunos são apaixonados. E eu entendo que depois que eu me formei e peguei a minha OAB, eu não fui escolher o direito criminal. O direito criminal foi me escolhendo porque você tem a OAB, você está inseguro, você não sabe o rumo que tomar na vida. E eis que aparece na tua porta um clientinho que precisa da tua ajuda, um cliente que precisa da tua ajuda, e é na esfera criminal. E aí você faz um primeiro atendimento, um segundo atendimento, e quando você vê, você já está apaixonada e não consegue mais se separar dessa área que realmente é apaixonante. Na faculdade eu sempre estudei direito civil, era apaixonada por direito civil. Mas com o primeiro mês de faculdade eu fui convidada a trabalhar no Ministério Público como estagiária. Então eu permaneci por 5 anos no Ministério Público na área criminal e família. Aí foi paixão mesmo. Pode pôr. E foi paixão pelo criminal, né? Foi. E a doutora fez o inverso, né? Que a gente namora o criminal e casa com o civil, né? O estudo mesmo, focado na faculdade, sempre foi direito civil. Mas o criminal estava no sangue, então eu tinha uma facilidade. E como eu atuava diretamente no Ministério Público, se tornou mais fácil, entende? Estava no sangue e eu estudei por muito tempo para delegado e para o Ministério Público. Mas na época não abri concurso. Inclusive me formei na Escola do Ministério Público de Maringá, fiz 1 ano de escola preparatória para o delegado da Polícia Federal, aconteceram problemas familiares, de saúde e tal, e eu já advogava, e aí eu foquei na advocacia, entende? Mas é isso, questão de personalidade e paixão mesmo. Mas eu também atuo na área de família. Ah, você gosta? Eu atuo na área civil e de família. Sim. A questão, eles falam assim, eles só conseguem me ver como criminalista. Não. Eu atuo em outras áreas. Eleitoral, família, administrativo, civil. A única coisa que eu não consegui é previdenciário e trabalhista. Né? Não tem como a gente gostar de tudo, mas as outras áreas eu sempre atuo. E na defesa ali dos clientes, especialmente pensando ali na área criminal, qual que é a parte mais desafiadora e a parte mais gratificante? A parte desafiadora é você pegar um caso e você
ler e estudar e todos os pormenores e verificar que, na verdade, aquele caso você não vai conseguir uma absolvição. Você pode remediar, porque milagre não pode ser feito pelo advogado criminalista. Aliás, o advogado criminalista ou qualquer outro advogado não pode prometer milagres. Então, a parte desafiadora é você conseguir convencer o cliente que é possível amenizar a situação e não uma completa absolvição. Eu posso fazer um gancho? Pode. Uma pergunta? E como que os clientes recebem essa notícia? Eles já chegam sabendo, por exemplo, porque eu escuto colegas, né, da área criminal falando que os clientes, eles sabem de cor o Código Penal, o Código de Processo Penal. Como que eles recebem? Como que eles chegam até o escritório? Eles já sabendo que não tem o que fazer, que é só diminuir uma pena, algo assim? Ou eles têm esperança? Como que funciona? São pouquíssimos os clientes que têm esperança, que tentam assim não aceitar a verdade. Alguns clientes criminais chegam até no escritório com uma tese. E aí a gente vai, e realmente é legal isso, porque o cliente criminal ele já passou pelo sistema, ele já tem uma certa experiência e ele auxilia até o advogado em algumas informações. E aí é fácil trabalhar. Os clientes que não aceitam, aí é mais difícil e alguns até é bom você renunciar ao caso, porque ele tem que entender que nós temos um trabalho de meio e não de fim. Posso fazer mais um gancho aqui, mais uma pergunta? E como é lidar com os familiares? Porque todo mundo, a gente fala, o criminoso, né, o cliente, mas eles têm família também. E o advogado acaba lidando corpo a corpo com esses familiares e com as expectativas. E, em geral, por mais que às vezes o cliente saiba, né, como que funciona, o que vai acontecer, o que pode e o que não pode ser feito, como que a família lida com isso? Como que a doutora, enquanto profissional, lidar com essa questão? Esse também é um aspecto desafiador do direito criminal, porque não dá para separar o caso e a questão humana. Então, por trás de toda pessoa que tem lá o rótulo de criminosa, existe um filho, existe uma mãe, existe um pai. E é muito delicado você falar toda a verdade. Então, a gente tem que ter um tato, porque você está lidando com pessoas que não entendem o sistema, que não conseguem compreender, e é um sofrimento muito grande. Então, por vezes, o advogado criminalista, ele também tem que ter esse lado meio que psicólogo, sabe? De tentar acolher, de tentar explicar que a situação é difícil, mas que há sempre uma esperança, e tentar acolher, não usar de uma maneira bruta, fria, porque direito não é uma exata, direito é humano, né? É da área humana. Então, eu acredito que o advogado tem essa necessidade também de tratar com muito respeito e cuidado o sentimento dessas pessoas que estão por trás da pessoa que está presa. E para a doutora André, então, qual a parte mais desafiadora e mais gratificante? Gratificação é o reconhecimento da família. Quando eles realmente reconhecem o teu trabalho, entendeu? Para mim é isso. E como que a senhora lida com essa questão que ela perguntou dos familiares? Eu imagino que deve haver até alguma pressão, né, dos familiares, às vezes vários, né? Às vezes a mãe, a companheira, e aí pessoas diferentes perguntando a mesma coisa. Às vezes não deu tempo ainda do juiz decidir e elas acham que tem mais alguma medida para ser feito. E aí como que a doutora lida com esse cenário, assim, com essa comunicação? Eu sempre tive muita paciência e eu respondo às pessoas. Eu não deixo eles falando sozinhos. Se ligou, eu vou atender. Se eu não conseguir responder na hora, uns minutos depois eu respondo. Então é essa questão, dar atenção para a família. Aí você não vai ter problema. Mas sempre fui sincera. E eu tenho um poder de convencimento muito grande. Então, essa situação aí, a pessoa te contrata, ela já chega... mas é ganho de causa, né, doutora? Não, não existe isso. Não sou eu que dou a sentença. Vou fazer o meu trabalho. Quem vai decidir é o juiz. Ou numa situação de crimes contra a vida, quem vai decidir é a sociedade. Então, eu não tenho problema com relação a isso. E é como a doutora falou, se tiver, eu prefiro renunciar e perder, entendeu? A gente dá graças a Deus, entende? Tem mais Deus para dar do que a gente segue essa frase. E é assim que a gente trabalha.
E nessa questão que o cliente já chega, igual a doutora falou, com a tese pronta, eles chegam com o código decorado ali. É que principalmente no homicídio, a pessoa, ela chega assim, mas ele me ameaçou, doutor, eu matei porque ele me ameaçou antes. Tá, mas vamos analisar as condições que você matou e se não existia outra possibilidade de você cessar aquela agressão. Geralmente existe um excesso, né? Então, automaticamente vai ter uma pena. É isso que é difícil deles entenderem. Deve ser complicado, né? E esse papel, vocês enquanto advogados, de convencer, não sei nem se é o termo correto, convencer o cliente ou a família do cliente que as coisas não são do jeito que eles imaginam, né? Que ali no dia a dia, no judiciário, as coisas são diferentes. E a gente vem com o imaginário, e eu falo isso até por mim também, que a gente vê em novela, em filme, e as pessoas criam que é daquele jeito, né? E é uma dificuldade que o advogado tem, né? O problema principal é o prazo. O prazo. O advogado sempre tem que cumprir prazo, né? E aí a gente vai e conta para o cliente, ó, tem 5 dias do MP, manifestação, depois 5 dias de decisão. Isso não acontece. Então começa a pressão. Aí a gente tem que explicar a situação, acúmulo de processo, judiciário, entrar com habeas corpus no tribunal. Não, é questão de horas. Não, não é assim. Entendeu? Uma apelação. Doutora, 6 meses não foi julgado ainda. Aí tem o excesso de clientes no processo, a dificuldade do caso. Então, o nosso problema, a pressão sempre esteve no prazo. Por que vocês entram, aí tipo, você não está fazendo nada, você não fica em cima? Por que você não vai lá falar com o juiz? Não, as coisas não funcionam assim. Então, a gente entende. Nós estamos ali com o nosso cliente focado ali naquela situação, mas o juiz não está em cima daquele processo, exclusivamente. Então, essa é a dificuldade, explicar e pedir a paciência no julgamento, entende? E daí que começa a família, toda hora. Hoje é dia tal, não saiu? Entendeu? Eu até vou pegar o gancho da Andréia, porque quem está preso, não só ele que está angustiado, não é só ele. É toda uma família, é o filho, como eu falei, a esposa, é a mãe. E tem um sistema que tem o rito. E obviamente que esse sistema, esse rito deveria funcionar milimetricamente. Mas a justiça é feita por pessoas. Não existe um prazo definitivo. Então, por vezes, acontece de ter ali uma demora. E como é que você explica? Porque a questão é essa, né, André? Se eu estou preso porque a lei funciona, por que se eu tenho que sair a lei não está funcionando? Essa é a pergunta que eu não sei responder, que eu tenho dificuldade para responder. Isso é muito interessante porque outro dia eu estava acompanhando a audiência de instrução de um caso bem complexo, né, envolviam vários réus, né, enfim. E aí um dos réus pergunta para o juiz quando que vai sair a sentença. E a gente sabe que, embora tenha um prazo do CNJ, né, acaba que na prática depende do volume de processo que tem aquela vara. Mas foi muito curioso que a resposta do juiz não foi nada nesse sentido, disse assim, depende do teu advogado. E aí, às vezes, isso acaba, vamos dizer assim, dando ainda mais força para a família depois, o cliente, ficar achando que, assim, era uma sentença. Não tinha mais ações do advogado ali para fazer. Tinha prazo de alegações finais, prazo legal, que ia ter, mas passou disso, na verdade, dependia do volume de processos daquela vara. E aí, como era um caso gigantesco, enfim, o que o juiz respondeu foi, depende do teu advogado. E aí, como é que fica, né, o imaginário ali dessas pessoas? Então, também dentro dessa pergunta, eu gostaria até de ver como que vocês fazem assim, quando vocês vão falar com a pessoa que está presa. Porque é diferente ainda falar com a família, com o réu solto ou com o réu que está preso. Existe algum preparo mental ali de como que você conversa? Porque às vezes ele só vai falar com você. Às vezes nem a família dele visita, ou só vê a família, né? Só vê a família e a advogada. Então, como que é pesado esse contato para vocês? Gasta muita energia? Vocês gostam de fazer isso? Como que funciona? Eu já não tenho desgaste, porque todos esses anos, é lógico que no começo a gente pensa assim, meu Deus, como é que eu vou passar isso para esse cliente? Passado alguns anos a gente aprende, né, André? E é meio que automático. O que eu procuro é ser o mais clara possível e explico, se precisar eu explico novamente e ainda pergunto, você entendeu o que pode acontecer? Feito isso, se ele fala que entendeu, eu me sinto assim, ó. Agora, minha função acabou, até porque uma sentença não depende do advogado.
alegações finais do Ministério Público, alegações finais do advogado e a decisão do juiz. Então, a decisão do juiz que determina, que dá rumo ali à vida do réu se está preso, não depende do advogado, né? Então, eu deixo claro para o cliente. Fiz o meu trabalho, agora não depende de mim. Temos que esperar? Temos. A lei fala que é X, o tempo é X, mas nós não podemos esperar que o tempo vai ser cumprido na íntegra. Essa questão do prazo ali, quando o juiz cita, depende do seu advogado. Nós temos o prazo de 5 dias, né, de réu preso, depende do rito, 3 dias para as alegações finais. Aí sim, eu posso concordar, depende do seu advogado, se ele realmente cumpriu o prazo. Porque se ele perdeu o prazo, o juiz vai mandar intimar o réu para constituir um novo defensor para apresentar as alegações finais. Quando é um cliente, eu concordo. Agora, tem situações que existem vários clientes e eles têm advogados nomeados. E os advogados nomeados geralmente não cumprem o prazo. Sim. Então, tem essa situação aí. Quando são constituídos, o foco é reunir ali, vamos acelerar, vamos todo mundo apresentar o prazo sucessivo de alegações para quando se trata de réu preso. Quando se trata de réu solto, não tem a pressa, para que acelerar o processo? Entendeu? Então, muitas vezes, não depende do constituído. Tem o nomeado. E eu, particularmente, não vou estar lá em cima do advogado nomeado. Apresente as alegações finais desse teu cliente ali, porque a gente tem pressa na sentença. E existem casos de que é necessário desmembrar um processo. Entendeu? Se tem algum advogado que está atrasando a situação lá e que tem réu solto no processo, tem réu preso. Né? Aí, no caso do réu solto, ninguém está cumprindo prazo e tal. Tem casos você pode pedir um desmembramento para que acelere o processo do seu cliente. Sim. A situação que a doutora estava falando agora, não do prazo, outro. De ir visitar o cliente, isso é automático. Tá ligado no automático. Não. Sim. Não existe preparação. Simplesmente você sabe o que tem que fazer, ele é no automático. Me veio até uma outra pergunta aqui, que eu já ouvi essa daí do cliente. A pessoa falando assim, não, eu sou inocente, eu não preciso de advogado. O que vocês pensam sobre essa frase, assim, no caso, qual que era o ponto de vista? A pessoa se entendia ali como inocente e ela achava que ela não precisava de defesa, que a resposta ia ser uma absolvição. Então, o que vocês pensam sobre isso? Mas é que não existe um processo sem a defesa. Por mais que ele seja ignorante a esse ponto, sempre vai ter um advogado. Eu quis dizer assim, que ele não via a importância de ser um bom advogado ou não, porque ele Mas no caso, era inocente. Daí eu considero o problema exclusivamente dele. A gente é sincero antes e fala, a tua situação não é assim. Se você não tiver uma altura à defesa, e nesse teu caso precisamos estudar e com detalhes e trabalhar na produção de prova, na instrução, do jeito que você, a condenação é na certa. Não que a gente consiga, mas é sempre amenizar a situação. Se acham brechas para conseguir uma diminuição de pena. Então, assim, eu não me importo se uma pessoa chegou me contratando desse jeito, a conversa encerra no primeiro momento. Sim. O que eu ia falar. Esse é o tipo de cliente que eu comentei no começo do nosso bate-papo, que eu não aceitaria trabalhar para ele. Porque ele poderia fazer, né? Ele já no teu trabalho. Sim. E ele acha que se eu for lá e conversar com o juiz, eu vou convencer o juiz e tá tudo certo. Então, para que advogado? Sim. Aceite um dativo, não gasta nada. E como que vocês enxergam o papel e a importância do advogado criminalista dentro da sociedade, dentro do sistema criminal? Somos julgadas o tempo todo. Eu vejo... Isso é uma das grandes alegrias da minha profissão. Eu acho que o criminalista, ele é sinônimo de liberdade, de garantias de direito, e isso me deixa muito feliz. Eu sei o meu papel na sociedade, porque eu sou advogada criminalista, e a luta pela liberdade, ela está na minha cabeça desde que eu acordo e vou dormir. Então, isso é uma das coisas gratificantes, e eu vejo de suma importância na sociedade. Não estou falando que os outros ramos não sejam importantes, mas para mim, que sou apaixonada pelo direito criminal, é liberdade. É o segundo maior bem que Deus nos deu, né? Sim. A pergunta, que com certeza a doutora deve ter recebido nesses 7 anos. Mas, doutora, se o cliente é culpado, você aceita o caso? Ele foi preso em flagrante. A maioria das situações são essas. Então, assim,
Todo mundo tem direito, Sim. né? Então essa é a pergunta, e não se houve essa pergunta de pessoas desinstruídas, pessoas ignorantes, são pessoas que estão aqui no nosso convívio. Ele é culpado, você vai defender ele? Sim, nós vamos. Sim. Esse é o meu trabalho. É que se ignora quem pergunta, né? No Mas caso. eu tenho até uma situação, nos primeiros meses de advocacia, eu absolvi um menino de furto. E ele era culpado. Eu lembro que eu conversei com o professor da faculdade. Eu vou pro inferno agora, porque ele é culpado. Eu acho que eu fui a responsável pela absolvição dele. E agora? André, você está fazendo o seu trabalho. Tem a questão das regras processuais também, né? Que assim, o Estado, ele tem sim o monopólio aí da prisão, né? De alguma forma da violência, só que daí ele precisa fazer isso dentro de algumas regras, né? Então ele precisa respeitar as regras do jogo, né? Que é o processo penal. E aí quando é feito fora das regras, a mesma coisa na profissão de vocês é a questão da prova, né? A prova, ela precisa ser colhida dentro de um devido processo legal. Se ela é colhida fora disso, aí fica complicado. Mas o áudio a pessoa está confessando, mas depende de como ele foi produzido, fica complicado, né? É aquela máxima, né? Você estudou tanto para defender bandido, até o bandido ser alguém da nossa família que atropelar alguém na rua. Exatamente. Né? Que sonegar algum imposto, né? Porque as pessoas associam o crime ao roubo, ao homicídio, a coisas, né, vamos dizer, graves, né? Aos crimes violentos e às violentos. Pessoas menos favorecidas na sociedade. Exato. Essa é a relação que a sociedade esquecem, faz. Né, que existe o crime tributário ali, o do colarinho branco que fala, um crime que pode acontecer a gente atropelar uma pessoa, a gente se torna, né? E muitas vezes tem o porquê, né? No júri mesmo, quando a gente vai falar com o acusado, tem um contexto de por que essa situação se desenrolou. Nem todo mundo chega e fala, não, sou culpado mesmo. Tem um porquê que aquilo aconteceu, que é o que estava sendo comentado outro dia, acho que todo mundo achou a Casa de Papel, né? Por que tá torcendo lá pros protagonistas e não o banco? Porque a gente entendeu a história ali de cada pessoa. Não que entender a história justifique e tal, mas a gente vê que não é aquela coisa o bem contra o mal, os mocinhos contra os bandidos. Não é por aí, né, que a coisa funciona, né? Tem muitas nuances. O dia a dia, ele nos dá ele nos mostra que nós temos que ter artimanha. O direito, ele tem que ter uma arte, ele tem que ter uma manha. E eu tive aula com o Dr. Bretas. Você teve, André, professor Bretas? Não, eu sou do nível. E o professor Bretas é uma lenda. Não tem quem não tenha contato com ele que não admire. Né? Isso. E assim, de uma inteligência anormal. E uma frase que ele falou em sala de aula, ele disse o seguinte: processo penal é futebol é bola na rede e processo penal é réu solto. Então, partindo desse pressuposto, nada que as pessoas digam no meu ouvido vai influenciar no meu trabalho. Sim. E quais são as habilidades que vocês consideram essenciais para ser um advogado criminalista? Que vocês consideram assim que é importante? Vamos supor, imagine que se a pessoa não gosta de pessoas, não dá para ser advogado criminalista, né? Lida com pessoas direto. Então, quais são as habilidades importantes? Tem que ter a paixão pelo direito criminal, e aí se torna tudo mais fácil, né? Eu lembrei de um detalhe agora, com relação aos honorários, né? O nosso problema, voltando à pergunta anterior, é sempre o pagamento dos honorários. Porque eles falam que a gente só fez um papel. Por que custa isso, né? Então, uma das dificuldades está sempre no pagamento dos honorários. Na né? própria precificação, sim, né, de sim, um sim. caso complexo. Porque essa pessoa aí, ela vai falar assim: não, doutor, eu vou lá e vou conversar com o juiz e vou explicar a minha situação, entende? Você simplesmente vai repassar o que eu estou te falando. Por que você está me cobrando isso? E muitos falam: nossa, doutora, mas só um papel, tudo isso? Então, uma das dificuldades que eu vejo como advogado criminalista é o valor dos honorários. Sim. Não sei se a doutora também... Claro, sempre. É a situação dos honorários. Outra, quando dói também muito, é quando eu sair eu pago, né? Essa dói, né? Eu também não faço mais isso. Eu não trabalho dessa forma. Sim, eu também não, mas eu já ouvi muito. Mas a gente perdeu muito. Essa e a dói. gente fez muita caridade nessa vida. Claro. Continua fazendo. E por vezes essa ajuda, essa colaboração, ela lá na frente ela deu frutos, porque você teve uma indicação legal. Sim. Tem isso também, né? O pro bono faz parte. Faz né? parte. Qual era a pergunta? Quais as habilidades que você considera essenciais
para a pessoa ser um advogado criminalista? Eu não sei se é exatamente só direcionado à advocacia criminal. O que eu aprendi que me ajuda muito no meu dia a dia é ter jogo de cintura. Porque quando eu me formei, eu acho que é mal de advogado recém-formado criminalista, eu tenho AB, é só a lei, não é isso? E aí vem a gente vai levando tombos, vamos nos machucando, vamos sabendo que você sempre vai trabalhar com o próximo e no meio disso tudo, de um escrivão, do delegado, do juiz, do promotor, tem o preso, e você, o cliente que você precisa apresentar e entregar o melhor trabalho possível. Então, o que eu aprendi? Eu aprendi a ter jogo de cintura, muita educação, muita lanheza em lidar com as pessoas. E isso facilitou muito a minha vida, porque eu consigo fazer com que as pessoas me ajudem no que eu preciso, no meu objetivo. Essa prepotência eu nunca tive. Não. Preparada do começar? Não. Mas eu você sabe tive. que uma Eu sou vez- advogada, eu tenho Sim. carteira, não, eu sempre fui humilde e essa situação de sempre perguntar. Chegar, ó, é o meu primeiro caso Nem no começo, aqui, Andréia? nunca tive. Porque tem né, diz que tem aí uma lenda que o mal do advogado recém-formado tem essa Não. presunção. Nunca tive isso. Sempre na humildade, sempre pedindo conselho aos colegas mais velhos da comarca que eu trabalhava. E eu estive durante 5 anos dentro do fórum, então o fórum de capitão era minha família. Então a gente automaticamente está lá em contato com eles e sempre perguntando, sempre aprendendo. Eu nunca tive a experiência da advocacia, né? Então a minha dificuldade foi ficar 5 anos no Ministério Público, me formar na escola do Ministério Público, voltar para capitão e agora o que eu vou fazer? Tem que abrir um escritório, né? O pai não vai mais me sustentar, está na hora de trabalhar. E a dificuldade foi como pensar como advogado agora? Como pensar do outro lado? Como defender? Porque uma criança nasce acusando, já nasce apontando o dedo. Então, o ser humano tem isso, da acusação dentro dele. A dificuldade que eu tive foi essa, pensar do outro lado. Quando eu ia apresentar uma defesa, eu colocava fulano matou ciclano. Não, em tese ele matou. Estão dizendo. Então, eu tive que tirar esse vício da acusação de dentro de mim. Inclusive, a gente estudou juntas, né? Sim, Nós estudamos exatamente. juntos na LFG, para o curso preparatório para advogados. E foram, acho que, aquelas 2 semanas da parte a preparatória da segunda fase Isso. que eu tive que incorporar. É assim, tem os macetes, é assim que faz uma peça. Como advogado. Porque eu não gostava. Sim. Na faculdade eu fazia por obrigação, para passar, mas eu não gostava. Então, a minha dificuldade foi pensar do outro jeito, entende? Só que, obviamente, eu atuo como assistente de acusação, eu atuo acompanhando a vítima, então a gente tá, hoje, com a experiência, a gente acostumou. Sim. Mas a minha dificuldade no início foi essa. Faz bastante sentido que eu trabalhei em gabinete com juíza, então a linguagem do juiz é mandatória, né? E eu lembro que quando eu ia fazer prática processual civil, eu fazia sentença, eu me tocava, não, é uma petição. Porque é tão costume pra gente a linguagem do órgão Sim. que a gente atua, que a gente acaba ficando. E o que a doutora Mary Ruth falou, né, que vamos dizer, ela tem as manhas, de fato, testemunhei numa situação particular, precisava pegar um alvará, já da sexta-feira, né, advogado já quer pegar o alvará. Eu falei, doutora, liga lá pra ver se vai sair, como é que, enfim. Aí a doutora falou, não, vai lá que tá pronto, beleza. Quando eu cheguei pra pegar o alvará, parecia que eu tava fazendo um favor pra moça. Eu só fui lá, peguei o alvará e saí, mas assim, eu falei, doutora, não sei o que você falou pra pessoa, mas parece que eu tô fazendo um favor pra ela e aí deu tudo certo. E eu acho que é uma habilidade, de fato, muito importante pra lidar com sistemas, né? Porque assim, não é, vamos dizer assim, no grito que a gente vai ganhar, né? A gente vai ter que ir com jeito, defendendo ali o nosso cliente. E dentro disso, vocês acham que existe, não vou dizer assim uma criminalização da advocacia criminal, mas assim, estereótipos que atrapalham o trabalho de vocês? De vocês serem tratadas como réis, no lugar de ser tratada como se fosse o seu cliente? Mas foi justamente a pergunta que eu ouvi minha vida inteira. Se ele é culpado, você defende? E tem crimes que são muito julgados pela sociedade, principalmente crimes sexuais. E eu já atuei em vários. E a gente é julgado, entende? Você vai defender? É um direito de escolha, né? Você não é obrigado. Tanto quando o juiz te nomeia num caso complicado, num caso muito grave e tal, você não é obrigado a aceitar. Mas eu sempre consegui
sair dessa situação aí com joguinho de cintura com pessoas, uma comarca pequena, a sociedade te julgando, vai, fulano, aquele crime foi muito grave, entendeu? Tem repercussão, né? Teve envolvimento com político, situação, vereador e tal, várias vítimas, no final foi absolvido. Então, assim, eles ficam te julgando, sabe? Mas ele tem direito à defesa, eu sou advogada, se ele me pagar, eu vou trabalhar. É assim que funciona. Então é uma questão do ser humano, não. Você tem a sua profissão, deixa eu fazer a minha. Pode me julgar o quanto quiser. Eu vou continuar trabalhando. E o julgamento é lá de cima, que eu tenho que receber, não da sociedade. Eu não esses anos de advocacia me ensinaram a não ligar, mas que existe. Eu tive clientes que chegaram para mim e falaram assim: doutora, quando a senhora conseguiu me tirar, eu encontrei o policial que me prendeu e ele falou assim: eu vou te prender de novo se você continuar aprontando. E daí você vai chamar a tua advogada? Então existe. Como eu falei, futebol é bola na rede, processo penal é réu na rua. Mas, dentro das regras, dentro de uma ética profissional muito grande. Porque ao advogado criminalista, nós temos uma tarefa muito difícil. Nós somos o tipo de profissionais que nós andamos na lama e não é nos dado o direito de sujar o sapato de barro. Olha como é delicado essa profissão. Então, isso também, Patrícia, eu vejo também como um grande desafio, sabe? Sim. Fazer o teu trabalho, mas dentro da mais estrita ética profissional possível. Sim. Tem uma frase do Hamilton, né? Hamilton de Carvalho. E aí ele fala que o advogado ele é o um contra todos, né? E quanto mais você se qualifica, melhor você atende a sua excelência o réu. Que ele coloca o réu enquanto a sua excelência, porque você é a única voz, né? No caso, ele tá lá, você tem que transmitir, você tem que fazer toda a defesa dele ali técnica, né? E precisa fazer todo ali naquele um contra todos, né? E tem até um meme, vamos trazer um meme para esse podcast, que eu acho ele muito engraçado. Não é da advocacia criminal, mas eu queria ver se vocês se sentem assim. Tem um meme que eu vi que eu me identifico, que é assim: quando você é advogado, ele fala, ninguém gosta de você. No cartório não gosta, não sei aonde não gosta, você fica meio sozinho. Todo lugar que você vai, você é tratado com uma rispidez de algo sempre quando... Assim, eu não acho, por exemplo, na prática, que o advogado é tratado igual ao Ministério Público. Eu acho que vem uma desconfiança ali pro lado do advogado, como se ele sempre estivesse roubando nesse jogo. Ou mentindo. Sempre estivesse mentindo. E vocês sentem isso Eles na prática? Eles falam, tipo, o teu cliente mentiu, né? E você tá lá mentindo junto com ele. Eu tenho que trabalhar em cima do depoimento dele. Né? E a gente explica como vai funcionar. Se você seguir esse caminho, quais as consequências, né? As possibilidades que a gente tem que trabalhar em cima dessa tua versão. Quando ela é totalmente ridícula, cabe a você falar, não vai colar. Vamos parar por aqui, que aí você vai brincar com a cara do Poder Judiciário. Então, a gente passa muito por mentiroso, porque o cliente quer passar uma outra versão absurda. Muito perrengue mesmo, né? Mas é lamentável, porque eu vejo não só direcionada à advocacia criminal, a advocacia está meio desacreditada, né? Se fizer uma pesquisa, e eu não lembro onde que eu li, mas se fizer uma pesquisa, é uma das profissões que está mais desacreditadas. E depende da gente, como eu falei, na mais estrita ética, lealdade, tentar direcionar e mudar essa visão que as pessoas têm. E é um perrengue todos os dias. Delegacia, batalhão, fórum... Mas a gente vai, né? Vai com jeitinho, com alegria e consegue. Sim. E como que vocês agem quando vocês dão uma orientação para o cliente? Vou dar um exemplo. Fique em silêncio durante a instrução, que você fez a análise processual e você entendeu que essa é a melhor estratégia. E o cliente não quer fazer isso, ele quer fazer o contrário do que a defesa técnica dele está apontando. Como que vocês se comunicam com ele? Como vocês agem? Eu não lembro de ter tido o caso dele. Ter pedido para ele segue a tua instrução. Sim. Não. Tive problemas com testemunhas, né? De você instrui e aí chega na hora e fala tudo ao contrário. Testemunha sim, mas o réu é difícil. Sim. Eu nunca tive. Eu já tive. É um meme muito comum, né? O cliente fazer a gente passar vergonha. E aí, em audiência, você não pode chamar a atenção dele, né? E é óbvio que depois da audiência, quando eu
tenho acesso a ele, eu falo, olha, você pisou na bola. Aí é um ponto para eu não me responsabilizar pelo que vem aí, hein? Porque você foi orientado de uma maneira, não seguiu as orientações, então você tem que, se tiver alguma consequência, você vai ter que arcar com elas. Sim. Eu já tive situação inversa. Ele não quer falar e eu tenho que insistir. Sim. Você tem que falar. Que é preciso. Hoje é a única oportunidade que você tem, né? De apresentar. E se você não deixar claro o que aconteceu aqui, tipo, não existe outra testemunha de defesa. Ele vai ser o único que vai contar a versão dele. Não adianta ele contar para o advogado e a gente colocar no papel sem ter uma prova para você amparar, entende? Sim. E eu gosto muito de iniciar o trabalho da defesa na instrução policial, sabe? Sim. No inquérito. Muitos contratam a gente quando o bonde está andando lá antes da audiência de instrução. Aí já passou o prazo da defesa, já passou o prazo de arrolar as testemunhas, e aí eles te pedem para fazer milagre, ou querem trocar advogado em cima da hora, entende? Querem que você faça alguma coisa. Então eu sempre falo, aconteceu, é agora. Esse é o momento. Alguns eu até brinco, antes de cometer um crime, me ligue. Talvez dê certo. A gente brinca com isso. Mas eu prefiro começar a trabalhar ali na hora, entendeu? No flagrante, na hora que deu início. E até fazer uma pergunta, começar pela doutora, depois a doutora Mary Rush. A doutora comentou sobre o poder de convencimento. E aí, dentro disso, eu imagino que dependendo do valor dos honorários que se coloque, a depender da complexidade do caso, deva vir a pergunta assim, mas você garante que ele vai ser inocentado? Sempre. E aí, qual que é a estratégia para responder isso e fechar o contrato, no caso? Para a pessoa se sentir segura, mas também não ultrapassar os limites ali da ética. Né? Nunca. Tanto que a gente paga pelos erros dos outros advogados que garante e que tomam clientes. Né? Andréia, quanto você cobra? Tanto, mas você garante o ganho de causa? Você vai me absolver ou vai me tirar da cadeia em 5 dias? Não, eu não vou. Eu vou garantir honestidade e trabalho, confiança, ponto. Né? Aí vai no outro. Aí o outro fala, eu te tiro na custódia, me arruma aqui tanto. E ele vai lá e eu assisto de camarote, pronto. Aí essas pessoas voltam. Sim. Elas acabam voltando. Porque, né? Não deu certo, né? Não, mas nunca, em hipótese alguma, garantir ganho de causa. Agora, dá esperança quando você tem provas favoráveis ao teu cliente, aí a gente fala, isso aqui é uma questão de tempo. Sim. Entende? Eu consigo te tirar no pedido de revogação de prisão preventiva. A gente tem chance, sim, mas não fale, amanhã você vai sair. Sim. Estamos tentando. Sim. E tem crimes óbvios. Eu sou extremamente sincera. Você não vai sair na audiência de custódia. Você não vai sair no pedido de revogação de prisão preventiva e nem no HC. Depois da instrução lá na audiência, a gente vai ter uma possibilidade, entendeu? Mas eu jogo limpo. Eu vou entrar com os pedidos. Óbvio, eu tenho que tentar. Podemos entrar com quantos forem necessários. Mas eu sou sincera em falar, você não vai sair. Depois, quem sabe? Entende? Crimes graves, tráfico. Sim. Você acha que é simples tirar uma pessoa com toneladas? Não, não vai. Depois de uma instrução a gente vai ver. Então esse é o momento de ser extremamente sincero. E a maioria das pessoas que caem por esse tipo de crime já sabe, né? E o nosso trabalho ali, os pedidos pós, né? Os pedidos de liberdade pós a prisão em flagrante são automáticos, né? Mas a possibilidade é sempre depois de uma instrução. Esse é o tipo de cliente que eu também não faço questão de ter. Porque assim, a advocacia criminal não é fácil. E aí você se comprometer com uma pessoa e não dormir bem, é um preço que eu não pago. E também eu tive experiências assim, André, de falar, olha, o caso está realmente bom para nós, eu acredito que nós vamos conseguir uma absolvição. E deu uma reviravolta e o cliente foi condenado. E eu fiquei com aquilo mexendo com a minha consciência. E tive situações onde eu falei, não haverá possibilidade, você vai sair da audiência, se a sentença for no dia da audiência, você será condenado, e também aconteceu uma reviravolta e o cliente foi absolvido. Então, desde aquele dia eu pensei, meu Deus, o judiciário é uma esfinge, decifra-me ou eu te devoro. Então eu não prometo absolutamente nada. O júri é muito complicado. É esses que te surpreendem. Isso. É a sociedade que está julgando, então... Muitas vezes existe a votação errada, a interpretação errada. Logicamente que cabem os recursos, né? Mas a gente vai
preparado para uma situação, chega no final se surpreende. Júri é complicado. E o cliente que exige, geralmente, assim, uma promessa, é o cliente que não tem experiência, que não sabe como funciona o sistema. Então, ele vai ser um cliente difícil e pode acabar sufocando. É o cliente que manda a família ligar muitas vezes, é o cliente que não aceita aquela condição. Então, ele vai causar um certo problema. Assim como tem vários que falam, doutora, eu cometi um crime. Lógico que eu concordo. Só vamos tentar pagar de uma forma menos... Lembra que nós falamos que... Diminuir o sofrimento, o tempo, isso. Mas muitos assumem, batem no peito. Vamos lá, vamos pagar pelo que eu fiz. Aí é bom, aí é tranquilo o trabalho. Entende? E na estrutura... Eu sou honesta com ela mesma. Na estrutura do júri, quem está ouvindo e é advogado sabe, né? Mas para quem não é advogado, a pessoa ela vai ser julgada ali por membros da sociedade que não tiveram acesso ao processo completo, que vão ter acesso a partes ali do processo, de um relatório elaborado pelo juízo. Aí já tem muitas questões a se discutir, a forma que escreve ali contribui. E o que eu queria entender é, vocês concordam com essa estrutura da pessoa em crimes contra a vida ali ser julgado por um corpo ali de jurados, sem formação em direito, ou no entendimento de vocês seria melhor um juiz que foi preparado, enfim, um juiz togado fazer essa análise? Eu acho que a explanação do júri, ok, que o relatório está lá complicado com a linguagem jurídica e os jurados não entendem, mas no decorrer do júri, deixa muito bem explicado os fatos e o oitivo das testemunhas. Tem sim como eles entenderem e julgar. Tem como. Aí eles estão falando a linguagem deles. Eu não vejo essa dificuldade daquelas pessoas não entenderem e julgarem errado. Aí é uma questão de princípio deles, entende? Eu julgar contra a prova, totalmente contra a prova dos autos. Aí é uma questão dele, entende? Ele quis, né? Porque na hora da formação dos quesitos, o juiz deixa claro, né? Então, eu não consigo pensar dessa forma. Tem como entender, sim, o que está acontecendo e como deve ser julgado. E assim, nesses casos em que é o júri, né, que exala a decisão, a composição do júri para determinado crime influencia muito na decisão A escolha dos jurados? Isso, por exemplo, se é homem ou mulher. Homem ou mulher. Tipo, feminicídio, você coloca mulheres. Se é, vamos supor, sei lá, cristão, não cristão, ateu, sabe? Não, isso existe. Essa escolha, existe esse estudo dos jurados, assim. Mas isso não é 100%. Eu acho que foi. Você acha assim, a vítima é a mulher, né? Então vamos colocar um conselho de sentença de homens aqui. Influencia, mas não às é. vezes sim, às vezes Eu não. acho que foi o Dias Toffoli que falou, né, que o tribunal do júri tem que terminar. Eu não entendo que seja terminar, mas eu acho que o direito avança, o direito evolui. E eu penso que o rito do tribunal do júri tem que sofrer por uma reestruturação. Acredito realmente nisso. Perfeito. Estamos caminhando aí para o encerramento do podcast. Qual conselho vocês dariam para quem quer iniciar na carreira criminal? Humildade, honestidade acima de tudo, menos estrelismo, né? E essa questão que a doutora falou antes, eu sou advogado, eu posso, entende? Humildade, principalmente no mundo criminal, penitenciário, porque a gente está no meio masculino. Então, para as mulheres, eu tenho que ser honesta. Sejam humildes e menos estrelismo no mundo masculino. Porque vocês vão ter problema no início da carreira, sim, como homens. Infelizmente, isso acontece. Então, você tem que ter aquela postura séria, né? Mas sempre com humildade. Eu acho que sabedoria para saber mesclar humildade quando necessário e força para saber quando a gente tem que subir o tom para se fazer respeitada. Tirando isso, é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter gana sempre. Coragem. A advocacia não é profissão para covardes, né? Não, definitivamente não. Especialmente a criminal. Especialmente a criminal, e especialmente para mulheres advogadas Sim. nessa área. Vamos encerrar então, doutora? Sim, agradecer as doutoras, uma honra, né? Tê-las aqui, um episódio muito relevante, né? Muito conteúdo.
E a gente sempre aprende, né? Muito. Não somos criminalistas, Não. mas aprendemos bastante. Muito obrigada, doutoras, pela presença. Quero agradecer todo mundo que assistiu a gente, acompanhou ao vivo, aos que vão assistir, sendo colegas advogados ou não. E nos acompanhe novamente. Segunda-feira teremos de novo o nosso Pode Pensar, com vozes femininas, com outras colegas brilhantes falando de outro tema. E a gente espera vocês. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada, doutora. Obrigada a todos. Obrigada a todos. Boa tarde.